Ela é uma graça. Uma criança meiga. Super carinhosa com as crianças, afetiva. Cada dia ela quer se superar. Ela não gosta muito que a gente ajude, né? Eu acho que é uma lição de vida até. Ela sabe que ela tem uma limitação, né, na visão dela. Só que em nenhum momento ela usa isso como um fator para ela não ser capaz de fazer alguma coisa. Ela gosta de brincar, ela gosta de correr, ainda tendo uma dificuldade, ou tendo um determinado cuidado. Mas ela gosta de cantar, ela gosta de brincar de escolinha, de pega-pega. Todo momento ela quer conhecer mais, ela quer aprender mais. Não foi a sala que acolheu, ela acolheu todo mundo. A pessoa com deficiência visual, ela pode ser tanto cega como ter baixa visão. O diagnóstico da Andressa é cega total. Quando deu 2 meses e meio dela de nascida, eu percebi que os olhos dela estavam clareando. E eu fui à medicina, fiz alguns exames, cheguei até a Cerco de São Paulo com o Dr. Walter, que ele fez um exame e falou para mim que era um glaucoma. Foi uma coisa genética, né, que eu sabia que isso poderia acontecer se eu tivesse filhos, e enfrentei isso com uma naturalidade, porque eu me casei com uma pessoa que portava uma deficiência, então se eu tive um amor para casar com uma pessoa, dirá as minhas próprias filhas, né? Então eu sempre procurei lidar com a Andressa natural. Tudo que as crianças fazem, mesmo ela tendo toda a dificuldade, eu sempre procurei dar a ela a oportunidade para que ela fizesse também. No início, por ela ser deficiente, houve um pouco de burocracia. E quando eu procurei a Jesuína, eu falei com a Laide e falei que ela era uma criança que reconhecia cores, que não tinha problema nenhum com a Andressa dentro de casa, que ela se locomovia muito bem, e ela pediu para que eu levasse ela até a escola. Foi quando ela deu início na segunda, o estágio F, com a professora Márcia. E foi falado que uma daquelas salas havia uma criança especial. Ela falou, então essa sala é minha. Ela perguntou se havia algum problema, se eu tinha alguma restrição. Eu falei que não, que eu não tinha preparação, mas que eu ia estar encarando o desafio do ano de estar desenvolvendo o que eu pudesse de melhor forma possível com a aluna. Que na lousa tinha várias coisas escritas
E lá tinha os materiais que precisavam ser levados, caderno, lápis, e aquilo me comoveu demais, porque na final de contas era a primeira vez que a Andressa estava na escola, e eu sabia que para ela escrever com lápis não daria, aquele caderno para ela escrever não daria. Foi angustiante, foi porque eu não sabia, eu queria aplicar o mesmo conteúdo e não sabia de que forma, queria adaptar a atividade, mas não sabia se estava fazendo certo ou errado. Ela esperou que ela fosse uma semana sem ir à escola para preparar os seus coleguinhas para receber uma criança especial na sala de aula. O Cefai, né, ele proporcionou um curso para deficiência visual e a inclusão do aluno na sala regular. E foi nesse curso que eu fui desenvolvendo, fui vendo como que era o trabalho, a angústia foi melhorando, eu comecei a aplicar todos os informes da professora, os conteúdos que a professora falava, levava dúvidas, tirava dúvida com a professora, então foi aquela ligação mesmo, né? Eu tive muito medo de não aceitar ela e começarem a comentar, isso fazer com que ela viesse regredir. E foi muito bem recebida, foi muito bem assim tratada pelos colegas. Na escola, no início do ano, a gente faz um trabalho que os pais vêm até a escola. Então a gente faz um dia com os pais mesmo, um dia de aula, os pais e os alunos. Então eles conhecem todos os ambientes da escola, eles conhecem melhor a professora, o que os filhos deles vão fazer aqui. E nisso também é trabalhado que vai ter o aluno deficiente na sala, né? E os pais no início ficam um pouco apreensivos como que vai ser esse trabalho, se a professora vai dar atenção para os filhos deles também, né? Então a professora coloca, né, de uma maneira aberta como vai ser o trabalho, e no decorrer do ano a gente não tem problemas. A gente acredita que a inclusão não é colocar o aluno na sala de aula, né, e fazer um trabalho diferenciado. Ele é deficiente, ele não consegue fazer aquilo que os outros fazem. Eu tenho que dar uma coisa diferente para ele, uma atividade diferente. Não, não é assim. A gente procura trabalhar igual, só que fazendo as adaptações necessárias, na estratégia mesmo, né? A maneira, na adaptação do material. O papel da escola e do professor é estar sempre em sintonia, né? O professor acreditar que essa inclusão é possível, e ela é possível, e a escola dá todo o suporte para que esse professor possa estar trabalhando, né? Porque a inclusão não é só do professor, a inclusão é da equipe toda, né? Aqui é o primeiro espaço que a criança não é excluída, porque lá fora ela é muito. A inclusão aqui na escola, a gente trabalha desde o ato da matrícula. Quando a mãe relata na matrícula, então a gente já sabe antes de receber o aluno, né, que a gente vai receber um aluno com necessidades especiais, aí a gente vai buscar informações sobre a deficiência, a gente chama a mãe para uma conversa, né, mais apurada, para a gente saber melhor qual tipo de deficiência que a criança tem, e faz todo o preparo, né, com a professora, com a classe. A estrutura do prédio facilita a inclusão, né? Então é uma escola que não tem muitas escadas, na verdade tem muito pouca, ela tem rampa, então é uma escola que já facilita a inclusão. E no caso da Andressa a gente não precisou fazer nenhum tipo de adaptação na estrutura do prédio. Quando eu vou elaborar uma coisa, uma atividade para a classe inteira, e eu tenho um aluno, por exemplo, cego, eu fechar os olhos e pensar, bom, como é que eu vou dar essa atividade, por exemplo, para aquele meu aluno que não enxerga? Eu tenho que ter uma estratégia diferente, né? O ambiente tem que estar organizado de maneira diferente. Uma classe muito barulhenta é simples, fazer vivências com a classe também é legal, né? Porque às vezes as classes são muito barulhentas, não que tenham que ficar todos em silêncio, mas isso atrapalha quem não tem toda a informação visual, né? Então, numa classe barulhenta, eu nem consigo escutar a professora. Pessoal, está barulho. A professora quer falar com a Andressa.